Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Vocês já devem estar sabendo que o Reino Unido já escolheu sua representante política mor, a sua nova primeira-ministra chamada Liz Truss, que vem aí com uma aura, com o espectro de ser uma nova Margaret Thatcher, conservadora e linha dura. Bom, o conservadorismo ele tem vários espectros de conceituação, né? E o conservadorismo britânico ele é de uma linha muito liberal, na realidade. Então, já começa por aí. Eu tenho identificado aí uma aura, né, de que eles querem coligar a imagem dela com a da Margaret Thatcher, porque nós estamos para repetir aquilo que aconteceu lá entre 1939 e 1945, né? Só que agora num volume, numa intensidade muito maior. Há ainda quem esteja duvidando que a gente vai ingressar nessa terceira G. Existe um cidadão chamado Karl Marx, que eu considero uma pessoa responsável aí por muitas das desgraças que aconteceram no mundo em que nós vivemos. Então, não pensem que eu sou fã dele de maneira nenhuma. Só que não é porque você não seja fã de uma pessoa, que você não concorde com as ideias dela, que você não possa reconhecer algumas verdades que essa pessoa tenha dito, como, por exemplo, esta verdade, que a história ela se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Então, quando eles vêm trazer a Liz Truss como se ela fosse uma nova Margaret Thatcher, na minha opinião, isso é uma tentativa de repetir a história que foi uma tragédia lá atrás, agora como uma farsa. Porque ela não é nada disso. Não que ela não esteja defendendo as ideias, né, semelhantes à de Thatcher, né, de uma certa maneira, sim. Mas isso não quer dizer que, de fato, hoje ela vá desempenhar o mesmo papel de Liz Truss, ou que isso seja uma pedra no sapato da Rússia. Eu não considero assim, porque não que a Rússia também não tenha aumentado a sua retórica. Vocês viram em vídeo anterior aqui as ameaças aí que uma voz proeminente da Rússia lá fez contra a ilha britânica. Sim, a Rússia aumentou sua retórica de ameaças, mas não é por conta da Liz Truss, mas é por conta do que representa o discurso que ela traz. Vamos analisar essa matéria aqui do Independent do Reino Unido e vocês vão entender melhor o que eu quero dizer. A chamada diz o seguinte: Rússia diz que relações com o Reino Unido podem piorar com a eleição de Truss como primeira-ministra. Então eles têm medo da Liz Truss? Não, vocês já vão entender que não. Kremlin diz que candidatas à liderança conservadora competiram entre si na retórica anti-russa durante a campanha. Porque agora esse é o mote dentro do Reino Unido. Essa propaganda que foi feita ali dentro amadureceu o povo para que o povo abrace uma candidatura desse viés. Porque os parlamentares, obviamente, só vão apoiar alguém que tenha apoio popular, caso contrário, eles também não são eleitos depois, né? Porque existe aquela pessoa que está posicionada de um lado, aquela que está do outro, esquerda, direita, aquela tradicional divisão, né? E o pessoal do pântano, que é chamado, aquele pessoal do meio, né? Esse pessoal geralmente que vai para um lado e para o outro. Então é esse tipo de voto aí que eles acabam, ou de opinião pública, né, que eles acabam considerando mais. Não aqueles que já estão posicionados. Esses aí já são peças ganhas, né? Então a Rússia disse, os representantes russos, que não pode descartar a possibilidade de que as terríveis relações do país com a Grã-Bretanha piorem ainda mais com a nova primeira-ministra Liz Truss. Ela foi nomeada como a mais recente líder do Reino Unido e a terceira primeira-ministra do Reino Unido após uma longa campanha de liderança do Partido Conservador, derrotando o ex-chanceler Rishi Sunak para o número 10. Número 10, eles estão falando da casa, né, oficial, né, do número 10, onde fica o primeiro-ministro. Bom, aparentemente isso aqui está contrariando o que eu estou dizendo, porque está dizendo aqui que a Rússia está apavorada, que ela está agora indo contra o Reino Unido de uma forma ainda mais contumaz por conta da Liz Truss. Só que vocês têm que entender primeiro, quem é que escreveu isso aqui? Um site do Reino Unido. Então é um site que muito possivelmente, eu não sei, mas muito possivelmente está coligada com essa linha conservadora.
E aí, para que o povo que já está mesmerizado, né, nessa retórica de confronto, para que ele se sinta seguro, ele quer um líder que seja justamente o pavor do seu adversário. Então ela se coloca na mídia como se a Rússia, né, realmente tenha agora se alvoroçado ainda mais, digamos assim. E eu nem digo que não tenha realmente aumentado a sua retórica, né, de confronto por conta da Liz Truss ter tomado o poder, mas não por conta da pessoa dela, mas por conta daquilo que ela representa. Porque se ela vem com um discurso anti-russo, é lógico que a Rússia, né, sabendo que não é ela a peça que manda, ela sabe que as lideranças russas sabem melhor do que nós quem é que comanda de fato os poderes, que não são presidentes, primeiros ministros, não. Existem essas forças superiores, né, que são essas instituições que estão acima dos poderes, né, que as pessoas nem imaginam muitas vezes. Mas essas instituições, elas escolhem as peças que vão colocar ali para fazer a representação pública de poder, que serão os rostos diante do povo, né, representando o poder. Eles escolhem pessoas que vão na linha daquilo que eles querem aplicar no momento. Então, se eles escolheram colocar Liz Truss no poder, e ela tem essa retórica, né, de confronto, é porque eles estão preparando o país para o confronto. Então, o problema da Rússia não é com a Liz Truss, mas com a representação que ela traz de uma decisão daqueles poderes ocultos dentro do Reino Unido, é uma decisão de que eles vão sim para o confronto com a Rússia. Então, os dois lados vão se preparando para isso. Isso é óbvio, né? Então, hoje, a história está se repetindo como uma farsa. Ela não será uma nova Margaret Thatcher, mas ela representará esse papel. Então, portanto, isso reforça, segundo a minha opinião, aquilo que eu venho dizendo para vocês, de que o mundo caminha para uma terceira G mundial. Espero dessa vez estar enganado, mas, né, normalmente nós não temos errado nessas coisas aí que a gente tem avisado para vocês, não. Truss, então, também se torna a terceira primeira-ministra conservadora em apenas 3 anos e quarta, né, em 6 anos. Mas qualquer chance de comemorar seu sucesso será temperada por uma ameaça sinistra que inclui a crescente crise de preços de energia e a guerra na Ucrânia, ambas afetadas pelas relações da Grã-Bretanha com a Rússia. O Kremlin disparou uma advertência contra o novo governo na manhã da segunda-feira, alegando que a baixa nas relações entre Moscou e Londres pode ficar ainda pior. Por quê? Porque ela representa, então, essa iniciativa de confronto das forças britânicas contra a Rússia. O Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, né, a gente cita ele frequentemente, ele diz: eu não gostaria de dizer que as coisas podem mudar para pior, porque é difícil imaginar algo pior. Ou seja, ele diz que já está totalmente deteriorado, então é difícil piorar do que já está. Mas, infelizmente, isso não pode ser descartado, uma vez que os candidatos ao cargo de primeiro-ministro britânico competiram entre si na retórica anti-russa, nas ameaças de tomar mais medidas contra o nosso país e assim por diante. Portanto, não acho que possamos esperar algo positivo, né, dessa nova liderança britânica. E aí ele diz ainda: vamos esperar e ver quem se torna a primeira-ministra. Aí aqui eles fazem uma repetição, né? Truss, então, ela é conhecida principalmente na Rússia por uma visita que fez a Moscou em fevereiro, quando ela e o primeiro-ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, tiveram uma reunião rancorosa. Isso aí já é conhecido, né? Um acabou batendo no outro verbalmente, né? O ministro das Relações Exteriores da Rússia chegou a zombar dela, dizendo que ela não conhecia nem sequer a geografia, inclusive uma ocasião em que ela misturou os mares Negro e Báltico. Então, o que isso significa? Que ela é uma nova Margaret Thatcher? Não, a Margaret Thatcher era uma mulher que tinha realmente um conhecimento muito grande daquilo que ela estava fazendo. Então ela vem, na minha opinião, agora para uma representação daquilo que foi, né? Uma farsa, uma repetição da história, dessa vez como farsa. Truss desafiou abertamente Lavrov em sua reunião sobre o acúmulo de tropas perto da Ucrânia, dizendo: não vejo nenhuma razão para ter 100 mil pessoas estacionadas na fronteira, além de ameaçar a Ucrânia. Então ela foi lá na época para isso.
Então ela vem aí como uma atriz, ela vai representar esse papel, e o problema é que o papel, né, a atriz que foi escolhida, né, para o papel é um papel de... é uma atriz que vem para representar um papel, desculpe, né, de confronto. É isso. É isso que nos interessa saber nessa história toda aí da Liz Truss. O primeiro-ministro holandês, o Mark Rutte, disse no Twitter: a Holanda há muito desfruta de laços estreitos com o Reino Unido. Estou ansioso para trabalhar com Truss para fortalecê-los ainda mais. O chanceler alemão Olaf Scholz também foi às redes para proclamar: o Reino Unido e a Alemanha continuarão a trabalhar juntos como parceiros e amigos. E aí tudo continua como dantes no reino de Abrantes, né? Então é preciso mudar tudo para que nada mude. Então a opinião pública agora fica relativamente ou temporariamente contente, né, pela mudança, muda-se tudo para que não se mude nada, e o confronto vai continuar escalando. Quem duvida, né, continue acompanhando aí, nós vamos informando vocês na medida do possível. Por enquanto é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.